No dia a dia do trabalho, descansar não é um luxo, é lei. E hoje a gente vai desvendar direitinho as regras sobre as pausas obrigatórias, um direito fundamental que está aí para proteger o bem-estar de todo trabalhador. É super importante saber que esses intervalos não são um favor, sabe? São uma exigência da lei. Vamos entender como é que isso funciona na prática? Sabe aquela sensação de terminar um dia de trabalho e já emendar no outro, sentindo o mesmo cansaço? Como se o tempo de recuperação simplesmente não tivesse existido? Pois é exatamente esse ciclo que a legislação trabalhista tenta combater. E é por isso que esse assunto é tão importante para a vida profissional de todo mundo. E aqui está o ponto central de tudo. O objetivo principal dessas leis é proteger a saúde, tanto física quanto mental, de quem trabalha. A gente está falando de segurança, de bem-estar e, claro, da capacidade de conseguir fazer as tarefas de um jeito seguro e produtivo, dia após dia. Para a gente entender bem essas regras, vamos separar em dois momentos-chave. O primeiro é aquela pausa que todo mundo conhece melhor, o intervalo que acontece durante a própria jornada de trabalho. O nome técnico para isso é intervalo intrajornada. Intra, né? Quer dizer dentro. É aquele momento do almoço, do lanche, ou simplesmente de dar uma parada para recarregar as energias. A lei considera esse tempo essencial para a saúde e para a nutrição do trabalhador ao longo do expediente. A lei é bem clara aqui. Ela faz uma relação direta entre o tempo de trabalho e o tempo de pausa. Olha só. Para as jornadas que passam de 6 horas, o direito é de, no mínimo, 1 hora de intervalo. Se a jornada for entre 4 e 6 horas, a pausa é de 15 minutinhos. Agora, para quem trabalha até 4 horas por dia, a lei não exige um intervalo obrigatório. A regra é bem proporcional. Mas atenção, porque tem uma exceção importante. Aquele intervalo de 1 hora pode ser reduzido para 30 minutos? Pode. Só que isso não é uma decisão que a empresa pode tomar sozinha de jeito nenhum. Para isso acontecer, precisa estar previsto no acordo coletivo da categoria e, o mais importante, ter uma autorização específica do Ministério do Trabalho que vai analisar se essa redução não vai prejudicar a saúde de ninguém. Certo. Então a gente entendeu a pausa dentro do expediente, a intrajornada, mas existe outro tipo de descanso que é tão fundamental quanto esse, o intervalo entre um dia de trabalho e o próximo. Entender a diferença entre os dois é crucial para garantir a recuperação completa. E aqui a gente entra no segundo conceito-chave, o descanso interjornada. Como o próprio nome diz, inter significa entre. É aquele tempo de recuperação essencial entre o fim de um dia de trabalho e o começo do outro. E aqui está o número que a gente precisa guardar: 11 horas. Esse é o tempo mínimo que a lei exige de descanso entre o final de um expediente e o início do próximo. Exatamente isso. O objetivo aqui é garantir que a pessoa tenha tempo suficiente para dormir, para cuidar da vida pessoal, para, enfim, se recuperar de verdade. Isso é fundamental para a segurança no trabalho, ajuda a evitar acidentes causados pelo cansaço e, claro, para a saúde a longo prazo. A regra geral são as 11 horas, claro, mas a lei sabe que algumas profissões têm uma dinâmica toda diferente. Em áreas como transporte ou saúde, por exemplo, às vezes as jornadas são especiais. Nesses casos, a legislação prevê exceções, mas olha, quase sempre com alguma forma de compensação para garantir que o descanso total não seja prejudicado. Bom, conhecer as regras é o primeiro passo, né? Mas o que acontece quando elas não são cumpridas? É muito importante saber como agir para garantir que o que está na lei aconteça na prática. Então, quando os intervalos não são respeitados, seja a pausa do almoço ou o descanso entre as jornadas, é bom saber que existem caminhos para reivindicar esse direito. Não é uma situação que precisa ser aceita de braços cruzados. Basicamente, existem duas rotas principais. Para problemas que afetam vários funcionários, um problema coletivo, uma denúncia ao Ministério do Trabalho pode gerar uma fiscalização e até multas para a empresa. Agora, para resolver uma situação pessoal e buscar uma compensação pelos intervalos que não foram dados, o caminho é uma ação trabalhista individual, geralmente com o suporte de um advogado. No fim das contas, tudo volta para esse princípio fundamental. Cada regra que a gente viu aqui, cada minuto de descanso, foi pensado para proteger a pessoa que está por trás do profissional. É uma questão de saúde pública, de dignidade. E fica aqui a reflexão. Será que a rotina de trabalho que a gente vive hoje respeita a saúde de quem está ali executando as tarefas? O direito ao descanso está sendo, de fato, garantido? Conhecer a lei é o primeiro e mais poderoso passo para a gente ter certeza de que ela vai ser cumprida.